Amém? Mateus 12, 46 diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Pode sentar. Irmãos, existem algumas coisas no ser humano que, se o ser humano perder o controle delas, ele se autodestrói como uma bomba programada. Jesus aqui está demonstrando algo tremendo. Ele está demonstrando que a razão dele está acima dos sentimentos. Não que Jesus não tivesse sentimentos, jamais. Porque Jesus chorou entrando em Jerusalém. Quem chora tem sentimento. Amém? Claro. Só rola lágrima do olho de quem tem sentimento. E a Bíblia deixa registrado que Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus tinha sentimento e não amava a sua mãe, não amava os seus irmãos, como amava. Naturalmente, todo filho ama aquela que o amamentou, aquela que cuidou da sua infância, aquela que fez dele um homem para a sociedade. Porém, esse Jesus, ele demonstra que a razão dele, a lógica, o mandamento que diz, logicamente, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, estava na vida dele de uma maneira muito tremenda. Porque ele, estendendo a mão para os discípulos, diz: Aqui está minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus mostra que os sentimentos dele estavam assim como que controlados por ele. Ele está mostrando que existe uma prioridade acima dos próprios sentimentos dele. E ele diz: olha, esses aí, minha mãe, meus irmãos, etc., mesmo estes têm que se tornar meu discípulo, para que possam ser realmente a minha família no reino do meu Pai. Em outras palavras, é isso que Jesus está colocando ali. Logicamente, não há um desprezo da sua mãe e dos seus irmãos, abre aspas aí, logicamente, naturais. Não há um desprezo. Mas esses laços de sentimento da alma tem destruído a vida de muita gente. Muita gente, mesmo antes de conhecer o Evangelho, já vem para a igreja ferida nos seus sentimentos, ferida na sua alma, ferida nas suas vontades. E o que acontece? Esta obra que o diabo realiza aí na sociedade, muitas vezes nós temos pessoas feridas desde o ventre, desde a gestação. Cientificamente isso já é provado, e na igreja tem havido inúmeras revelações a respeito disso, de pessoas que hoje vivem um problema porque quando estavam no ventre da sua mãe foram feridas por fatores ou naturais ou espirituais, e a alma vem crescendo ferida, o tempo todo. A pessoa se converte e continua com a alma ferida, porque há, meu irmão, milagres que você precisa chegar bem juntinho de Jesus.
Há milagres que não acontecem com uma vida superficial, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Mas o contexto que Jesus mostra ali, essa vida com abundância, ele não demonstra que vai ser para qualquer um. E logicamente nós vemos por toda a Escritura que não é para qualquer um. Existem aqueles que mais se entregam, e os que mais se entregam, mais recebem de Deus, não é assim? E também na parte dos milagres, tem milagre, meu irmão, que se você realmente não romper com o mundo, em uma atitude radical, você nunca alcançará. São aquelas coisas que perseguem muitos crentes. Eu já oro há 10 anos, eu já oro há 15 anos, eu já oro há 20 anos por essa questão, mas não se entregou, não se achegou a Deus numa intimidade profunda, para que a luz de Cristo penetrasse lá naquela profunda treva que está maltratando a vida da pessoa, os seus sentimentos, a sua alma, durante tantos anos. Tem pessoas que vivem dentro da igreja o tempo todo traumatizada. E muitas vezes isso fica muito transparente. É aquele irmão que está sempre de cara feia. É aquele irmão que está sempre emburrado. É aquele irmão que não ri para ninguém. É aquele irmão que o mundo tem que girar em torno dele. É aquele irmão, enfim, muitas situações demonstram essa ferida na alma dos seres humanos. E a restauração não vem com uma vida superficial, só vem com uma vida profunda, de renúncia, de luta, de batalha, de chorar, se possível, lágrimas de sangue ao pé da cruz. Senão, meu irmão, não vem. E quando nós começamos a abordar esses assuntos, muitas pessoas começam a fazer uma autoanálise e dizem assim, eu tenho um problema. Eu tenho. Mas outros deixam para lá, enquanto que alguns, Jesus, me restaura, e começam-se a chegar a Deus, e alcançam a restauração. Outros ignoram, não, estou muito bem, estou vivendo a minha vida, e vai vivendo. O que nós queremos demonstrar, meu irmão, que na vida do ser humano, existem algumas coisas que incidem. Primeiro, é a vontade e o querer. Tem aqueles que querem andarem conduzidos pela sua vontade, pelo seu querer. Não, eu quero, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, é o querer da pessoa, é muito ativo. A pessoa põe alguma coisa na cabeça, não tem jeito, ela quer. A razão ficou esquecida. Outro é o sentimento. Normalmente o sentimento gira em torno da alma, e a alma é aquela sensibilidade que você se apercebe das coisas deste mundo. Então, normalmente, quem tem os seus sentimentos muito ativos, ele acaba desejando as conquistas da terra, porque as conquistas da terra é que vai satisfazer a sua alma. O seu bem-estar está vinculado às conquistas da terra. A razão ficou esquecida. Jesus aqui dá essa palavra e demonstra que a razão dele é que está acima de todas as coisas, porque ele diz meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, ele mostra que a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então ele está demonstrando uma razão acima de vontade, acima de querer, acima de sentimentos. Abraão foi chamado, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. A atitude de Abraão, esta atitude, demonstra que os sentimentos dele deixaram de ser primeira mão, senão ele jamais sairia daquele comodismo da terra dele. Daniel demonstra que os sentimentos dele estavam abaixo da razão, do conhecimento do Deus que ele servia. Por exemplo, quando ele chega em Babilônia, ele já vai fazendo diferença. Já diz para o eunuco lá do rei, que ele não quer se contaminar com aquelas iguarias, que ele vai buscar a Deus, e ele põe logo uma prova diante daquele eunuco. Ele está demonstrando que a razão dele, a consciência real de servir a um Deus vivo e poderoso, está ativa, está acima dos sentimentos, porque outros teria uma atitude, sabe como? Eu estou cativo, tadinho de mim, sou um pobre coitado, o que eu vou fazer da vida?
Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém. Aqui estou eu, sem pai, sem mãe, sem parente. Coitadinho de mim, vou chorar no canto até morrer. Sentimento. Daniel não. O meu Deus não é cativo. O meu Deus não é oprimido. O meu Deus não está impossibilitado. E Ele pode todas as coisas. Começou a jogar logo algo diante dos eunucos. Começou logo a se destacar no meio de uma geração profana e corrompida. Por quê? Porque estava sarado da sua alma. Ele não oscilava. Quem tem problema na alma, meu irmão, quem tem problema nos sentimentos, um dia está muito bem. Glória a Deus, aleluia, que vem o diabo. Outro dia, irmão, ora por mim. Irmão, o diabo está furioso. Irmão, é a oscilação terrível dos sentimentos. A pessoa ainda não se achegou a Deus devidamente para ter os seus sentimentos sarados e viver numa razão de amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Sentimentos logicamente, mal discernido, tem sido a causa da queda de pequenos e grandes homens de Deus. Irmãos, pode vigiar com os teus sentimentos, senão eles te destroem. Vigia, controla, seja moderado. A Bíblia diz: em tudo seja notória a vossa moderação. Seja moderado em tudo. O grande problema, meu irmão, de jovens dentro da igreja, muitos jovens que se têm desviado, é justamente o quê? O namoro. Começou a namorar, se apaixonou. Se tem uma coisa que jovem sabe fazer, é se apaixonar, né? Também já fui jovem. É um caso sério. Não tem certas informações, não tem controle de nada, não sabe discernir nada, acha que tudo vai dar certo. Numa semana de namoro já está fazendo planos para o casamento, 2 semanas de namoro já construiu os seus castelos. Daqui a pouco a vida dá aquela rasteira. Vai lá na alma, a maior cicatriz terrível. Tem gente que faz até um voto profano que não pode ser feito. Ah, estou decepcionado, vou fazer um voto da castidade. Jesus, agora eu vou me dedicar só à tua obra, eu não quero saber mais de mulher na minha vida, outras não quero mais saber de homem na minha vida, eu vou fazer o voto da castidade. Voto que não é aceito. Porque a Bíblia diz que sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos. Esta é a ordem de Deus. Todo voto contrário à palavra de Deus, Deus sabe que o homem não vai poder cumprir. Porque a palavra de Deus incide mais forte. Mas Deus também não leva em conta o tempo da ignorância. É bom ter um Deus assim. É bom ter um Deus assim. Quando a pessoa cai na real da besteira que diz, né? E volta à posição inicial. Então, meu irmão, vigie com os teus sentimentos. Às vezes as pessoas se traumatizam. O trauma é uma ferida na alma, é uma ferida nos sentimentos. Por muitas situações, desde a infância e também os adultos, situações de injustiça, situações, problemas mal resolvidos, as pessoas começam a ficar feridas, começam a não discernir mais entre a mão esquerda e a direita. Quer ver um caso super interessante? É o caso de um grande homem chamado Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, só que nós vamos ler para entendermos, é aquela história de Elias que fugiu para o Monte Horebe, porque Jezabel estava perseguindo ele e já tinha matado vários profetas do Senhor. 1 Reis 19, 14, diz assim: e ele disse: eu tenho sido no extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. Irmãos, o que está acontecendo aqui com o grande profeta Elias? Assim como nós detectamos falta de fé na vida de um grande homem chamado Abraão, que é o pai da fé,
na vida de todo homem, se nós esquadrinharmos direitinho, nós vamos achar algum erro, porque homem é falho mesmo, e homem que tenta ocupar a cadeira de santidade, está frito. Essa cadeira pertence somente à divindade. Então olha o que Elias está dizendo para Deus: só fiquei eu, estão querendo tirar minha vida, derribaram teus altares, Senhor, e agora? O que eu faço? Está desesperado. Olha o verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Veja bem, os sentimentos de Elias estão tão abalados, tão prejudicados, que o que aconteceu com ele? Saiu do caminho de Deus, saiu da direção. Senhor, estão me perseguindo, meu irmão. Quem tem medo de perseguição está sofrendo na alma, não está sofrendo no espírito. Isso é sentimento. O sentimento de medo é alma. O nosso espírito não tem medo de nada. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho. Por que tu te desviaste, em outras palavras? Volta para o mesmo caminho, volta para o centro da minha vontade, que os sentimentos dele o tinham tirado. Está com medo, está fugindo, ficou completamente cego pelos sentimentos que subiram ao seu coração. E Deus vai dizer assim: olha, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azael rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nísio, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, toda a boca que não beijou. Olha o que Deus está dizendo. Elias disse que: Senhor, só eu fiquei. Está cego. Deus está dizendo que só você ficou, perdeu completamente a visão espiritual. Só eu. Deus está dizendo: eu tenho 7.000 ainda lá. Você não enxergou nenhum dos 7.000. Continua fazendo o teu ofício. Eu te chamei para quê? Para ungir rei? Foi. Então volta para o teu caminho, unge rei. Unge lá o rei da Síria. Unge outro rei. Vai fazendo a obra que eu te dei a realizar. Mas os sentimentos de Elias estão completamente abalados. Um homem que há alguns capítulozinhos antes está orando, caindo fogo do céu, mandando matar 450 profetas de Baal, agora, movido por um sentimento que sobe ao seu coração, ele está fugindo da ordem de uma mulher. Sentimento é terrível. Pede uma unção a Deus, meu irmão, sobre o teu sentimento. Às vezes nós precisamos de um derramamento, vou usar essa expressão, um derramamento do Espírito Santo na nossa alma, senão nós não vamos adiante. Senhor, me dá poder, Senhor, me dá poder, mas minha alma está toda destruída, e eu não atento para o fato. Às vezes eu não quero assumir que eu estou mal. Eu não quero assumir diante de Deus, eu não quero assumir diante de alguém, eu não quero abrir o jogo, a verdade é essa, que eu estou muito mal. Quanta gente sofreram atrocidades na sua infância e carregam traumas até hoje? E tem mais, se não se achegar a Deus muito intimamente, vai morrer com esse trauma. E muitas coisas, meu irmão, deixam de ser alcançadas, inclusive ministérios, principalmente ministério. Parece que o diabo já investe desde a infância das pessoas, porque sabe que esse é um grande dardo que ele coloca na alma das pessoas, para que futuramente não consigam realmente alcançar um ministério. Porque quem é traumatizado não pode assumir o ministério. O mundo jaz no maligno, mas Jesus levou o cativo o cativeiro. Jesus nos liberta. Agora, meu irmão, aquilo que redundantemente temos falado, com vida superficial não tem libertação. Com vida de visão de que evangelho é conquista, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ter a visão de que evangelho é renúncia. Jesus não renunciou.
Deus não renunciou ao seu filho, os apóstolos não renunciaram, todo mundo vem marcando a história com renúncia. Agora tem uma meia dúzia por aí que começou a pregar que o evangelho é conquista. Sem renúncia não há evangelho. Nessa noite, meu irmão, será que você reconhece que na sua alma existe alguns problemas? Existe alguma situação mal resolvida? Existe uma necessidade do derramamento do Espírito Santo? Você reconhece que exista dentro de você algum trauma? Você reconhece que você tem uma fraqueza, um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está dizendo, cadê o diabo? Outro dia você está perguntando, cadê o diabo, para se esconder dele. Se você não reconhecer isso, pode ser duas situações. Uma, você não tenha nenhum trauma, glória a Deus, que assim seja. Outra, é porque você não quer reconhecer e não quer admitir. Aí é um perigo. Nós vamos estar realmente orando nesta noite para que você coloque diante de Deus os teus sentimentos. Se acontecer alguma reação estranha aí, meu irmão, no meio da congregação, não se preocupa não, deixa acontecer. Amém? Quem quer a restauração completa do seu ser para servir a Cristo? Se você quer a restauração completa do teu ser para servir a Cristo, é isso que nesta noite nós vamos clamar. E tem mais, infelizmente, muitos que não estão aqui, nessa noite que Deus marcou, vão continuar carregando os seus traumas. Deus nos dá essa palavra assim, é de 2 em 2 anos. Mas sempre o Senhor tem operado além daquilo que pedimos ou pensamos. E nesta noite nós vamos orar, porque o Senhor nosso Deus há de operar em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, apresentar diante de Deus os teus sentimentos, a tua situação. Você quer sorrir com liberdade, você quer sorrir com alegria, você não quer sorrir e sempre ter lá uma mancha no teu sorriso, você não quer se relacionar com as pessoas e sempre ter o pé atrás. Não, não é assim que se relaciona com as pessoas, sempre com o pé atrás. Não, você tem que trazer os teus sentimentos guardados em cativeiro pela obediência de Cristo Jesus, mas não é você desconfiar do mundo inteiro, não é assim que se caminha. Vamos deixar Deus nos restaurar por completo nessa noite, em nome de Jesus.